Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. E vamos prosseguir com as nossas atitudes, né? Nossa atitude, nosso posicionamento perante alguns assuntos interessantes que nós temos na Escritura Sagrada. E hoje nós queremos falar qual é a nossa atitude perante a fé que uma vez foi entregue aos santos. A nossa atitude relacionada ao reino de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse instante em Mateus capítulo 17. Capítulo 17 de Mateus nos trata aqui de um assunto realmente que está complicando a vida de um pai de família, né? E nesse capítulo 17 eu queria pular ali para o versículo 20. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Quando a gente lê esse texto bíblico, fica até certo sentido sem entender direito o que tem uma coisa a ver com a outra, né? O que tem a enfermidade daquele garoto, aquela possessão daquele menino. E Jesus vem e diz: olha, se a tua fé for como um grão, você pode ir para um monte. Monte, passa aqui para colar. Os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada, ela tem, na realidade, muitas palavras que a gente, quando estuda hermenêutica, entende que existem muitas figuras. O que é esse monte aqui? Eu, particularmente, não tenho nenhum conhecimento de que alguém na vida já tenha orado para um monte e sair daqui para lá. Desfazer um monte, transportar uma montanha. Se nós levarmos pelo termo literal, teria quase sentido isso aqui, né? Mas existem algumas coisas que nos podem nos orientar para que nós possamos compreender mais ou menos o que se trata este monte. Abra sua Bíblia, está aberta já, em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. E o versículo de número 34 e 35, capítulo 2, versículos 34 e 35, todos acharam? Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragna das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte e encheu
toda a terra, encheu toda a terra. Então veja lá em Mateus capítulo 17, fala sobre Jesus dizendo: manda esse monte sair daqui, ele vai sair. E quando nós chegamos aqui em Daniel capítulo 2, você vai ver que se tornou um grande monte. Isto aqui é justamente Davi, ou Daniel, sendo usado por Deus para mostrar o futuro dos impérios da nação da terra, quando aquela pedra que significa, que simboliza o reinado de Cristo, bater o pé daquela montanha, daquela estátua, e ali todos os impérios do mundo vão se render ante ao império de Cristo, o reinado de Cristo. Vai chegar o momento em que você não vai ouvir mais falar, pode até falar em termos de livro de história e tal, mas essas grandes potências do mundo, elas um dia vão se render diante deste grande monte, que na realidade é o reinado de Cristo. Glória a Deus. Então, quando nós falamos de monte lá em Mateus 17, alguma coisa relacionada a reino, a império, a governo. Quando nós observamos também o salmista, ele dizendo no Salmo 121, versículo 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É claro que não é um monte que ia socorrer o salmista, a nação de Israel, mas nesse tempo vocês se lembram perfeitamente que Israel tinha muitos aliados, impérios poderosos na terra. É como dizendo: eu levo os meus olhos para os governantes, para os impérios, para os reis deste mundo. Será que eles têm condição de me socorrer como Deus ele pode me socorrer? O meu socorro não vem de homem. Glória a Deus. O meu socorro não vem desses impérios. Glória a Deus. O meu socorro não vem desses governantes. Mas o meu socorro ele vem do Senhor. Então, eleva meus olhos para os montes, ou seja, para os impérios desse mundo. Eles não vão me socorrer, mas quem vai me socorrer na realidade é o Senhor. Aqui o salmista simplesmente está tirando o foco, porque muitas vezes nós confiamos nas coisas materiais e na hora da necessidade isso não vale de nada, né? Então nós observamos isso. Agora, quando nós estamos verificando aqui esse assunto, o Colossenses capítulo 1, veja aí, Colossenses 1 e 13, Colossenses capítulo 1, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aqui é Colossenses capítulo 1, versículo 13. Verifique aqui o que diz a Bíblia Sagrada: o qual, todos acharam? O qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então quer dizer que as trevas, ou o Satanás, ele tem o seu império, o império das trevas, tá? Ele é um governante nessa esfera. Ele está lidando nessa esfera. Agora, assim como tem o império das trevas, existe também o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. De maneira que existem duas potências deste mundo que se degladiam de uma maneira tremenda. O que é que Jesus quis dizer naquele momento? Se você tiver fé, você pode dizer para esse monte: sai daqui,
ele estava se referindo justamente a este império que reina no meio dos homens, que governa muitas casas. Qual é o produto desse império? O que esse império produz? O que ele tem? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Os versículos 22 em diante. Mateus capítulo 12, versículos 22 em diante. Olhe bem. Trouxe-lhe então o quê? Que mais? E que mais? Mudo. Esse é o produto desse reino. É o produto desse império. É doença, desavenças, as violências que tem no mundo. Isso tudo é produto desse império, desse reinado, desse governante. E trouxeram o endemoniado, o cego e mudo, de tal modo que o curou, e o cego e o mudo falava e via. Ou seja, quando aquele monte ou aquele império, ele dá lugar ao império de Cristo, o resultado que é saúde, vigor, é a paz, é a tranquilidade, porque este é o produto do reino de Cristo. O outro produz o que não presta, o que destrói, o que acaba, né? E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, esse não faz dar lugar para o seu reino sem antes tirar aquele outro. Então, aonde Cristo chega, o que acontece? Aquele monte se dissolve, aquele império se acaba, o reinado de Cristo se implanta, o governo passa a ser tranquilo. E o que nós observamos somente é isso. Mas o fariseu ouvindo dizia: esse expulsa pelo príncipe dos demônios. Versículo 25: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido entre si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Então aqui está praticamente o reino que Satanás possui, que ele tem, que domina, está praticamente, assim como o reinado de Cristo tem que se implantar em toda a terra, é porque ele está dando lugar ao reino satânico, ou seja, um monte tem que sair para que o outro possa ocupar o espaço. Glória a Deus. E o que é que nós observamos somente isso? Em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, o versículo de número 31, Mateus 13 e 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. É como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, como? Não é do tamanho, né? O tamanho de um grão de mostarda, você sabe, é muito menor do que um grão de arroz. Eu tenho aqui na minha Bíblia justamente um envelope cheio de grãozinho de mostarda, ó. Está aqui há mais de 20 anos esse envelope, grão de mostarda. Nunca passou disso.
Porque aqui é o tamanho do grão que eu estou mostrando. Agora, a Bíblia, se tiver de ser como, não é do tamanho? Como? Como que, se eu pegar esse grão daqui hoje e semear na terra, ele vai crescer, vai desenvolver. Diz a Bíblia que chega ao ponto das aves do céu para ler os seus ninhos dele. Entendeu? O reino dos céus, irmãos, não vem com aparência exterior. Não é canhão, não é metralhadora, não é fuzil, não é mísseis. Não é tomado dessa maneira, dessa forma. Não vem com essa aparência. Mas é um trabalho da formiguinha. Eu no meu espaço, você no seu. Eu falo de Cristo hoje para alguém aceita Cristo daqui a pouco e o reino do Senhor vai se, como diz aqui, outra palavra, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegando, ele semeou no seu campo. Cresceu e ficou aquela árvore. Né? Então o que é que nós estamos observando aqui, irmãos queridos? Ainda em Mateus capítulo 13, 32, declara: o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, é a menor. Então, assim, a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham se aninham nos seus ramos. Tá? O que é que nós estamos observando aqui, irmãos queridos? Qual foi a lição que Jesus estava dando para aquele pai de família que estava com um filho endemoniado, cego, praticamente mudo? É porque dentro da casa dele o império das trevas havia sido implantado. A discórdia tomava conta, os problemas se avolumavam. Aquilo se tornou realmente um grande monte de problema, uma montanha de dificuldades. E quando Jesus Cristo ele chega e diz: se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pode dizer para este monte: sai daqui, e ele vai sair. Porque quando você utiliza a sua fé, a sua confiança em que Cristo ele pode todas as coisas, ele pode hoje mesmo, através da sua fé, entrar na sua casa e implantar o seu reino. E o resultado qual vai ser? Saúde, libertação, paz, a tranquilidade. Porque a tendência desse império é desaparecer. E o que é que vai acontecer? O império de Cristo, o reino de Cristo é que vai tomar conta. Glória a Deus. Eu estou falando aqui em termos de família, eu e você, minha casa. Qual é o reino que está implantado dentro da minha casa, hein? Qual é o reino que domina na minha casa? Ou qual é o reino que domina na casa daquele macumbeiro, daquele feiticeiro, daquele violento, daquele ladrão, daquela pessoa lá fora? Qual é? É o reino das trevas. Agora, nós um dia podemos estar lá. Mas diz a Bíblia que ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje estamos aqui na igreja, estamos hoje na casa de Deus, estamos aqui glorificando o seu nome, aleluia. E o que é que nós queremos hoje no meio da nossa família? É que o reinado de Cristo ele predomine e não o império das trevas. No momento em que você começa uma discussão na sua casa, no momento que você começa a respeitar o seu marido e deixar de amar a sua esposa, no momento em que a intriga e os problemas eles se avolumam dentro da sua casa, você está dando vazão para que o império das trevas ele tome conta. Mas o que é que nós queremos? É que o reino de Cristo ele tome conta. Glória a Deus. Você imagina a felicidade desse pai de família quando o filho estava dominado pela doença, pela possessão maligna, e que Cristo chega. Quando ele chega, que a luz se acende, as trevas vão-se embora. Amém. Agora, o Senhor diz para nós: cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Porque muitas pessoas, irmãos queridos, infelizmente, andam de braço dado com o império das trevas. Mas o que é que nós queremos? A doença na sua casa? Há um problema na sua casa?
Existe alguma dificuldade no relacionamento dessa família? O que é que nós queremos? O que diz a Bíblia? Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para essa enfermidade: sai, essa desavença sai, essa intriga sai, e ela vai ter que sair, porque onde Jesus chega, onde Ele reina, onde Ele tem oportunidade, ali se implanta a felicidade. Amém. Glória ao santo nome do Senhor. É justamente isso. A pedra que atingiu o pé daquela estátua demoliu todos os impérios do mundo, inclusive o império satânico, e ali se estabelece o reinado de Cristo, que diz ali Daniel, que tomou conta de toda a terra. Vai chegar o dia em que nem a morte mais vai ser necessária. Quando Cristo reinar, nós estaremos com Ele para todo sempre. Mas enquanto não chega aquele momento, vamos fazer da nossa casa uma sucursal do céu, uma sucursal deste reino, para que a paz, a harmonia, a alegria, ela reine em nosso meio. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Quando aquela mulher Cirofenícia, ela descobriu que Jesus estava na região de Tiro e Sidom, ela estava lá em casa com uma filha totalmente endemoniada, né? Você imagina você ter uma filha adolescente, possesso, que se bate, que se morde, que usa de violência? Isso tira a paz de qualquer momento. Na casa daquela mulher, o império das trevas dominava. Essa montanha estava dentro da casa daquela mulher. Mas ela, ouvindo falar que Cristo estava naquela região, veio. E quando chegou, foi importunar Jesus onde ele estava descansando. E Jesus, quando vai atendê-la, vinha atendendo aquela mulher de uma maneira até meia bruta, para verificar qual era o grau da fé daquela mulher, qual era o grau de amor que ela tinha pela sua filha. Quando ela pediu: socorre-me, naquele momento Jesus: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela podia ficar brava naquela hora. Eu venho atrás desse homem porque dizem que ele é bom, que ele faz isso, vem me chamar de cachorro ainda, né? Mas a mulher entrou na história de Jesus: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E naquele momento, a fé daquela mulher começou a se mover de uma tal forma que aquele monte que estava na casa dela começou a sair. Porque naquele momento Jesus, quando disse: por causa desta palavra, por causa dessa palavra que você disse, Senhor, você está trocando de Senhor. Você está trocando aquele Senhor que dá doença. Você está trocando aquele Senhor que mata pelo Senhor que dá vida. Por causa dessa palavra, a tua filha já está curada. A fé daquela mulher mandou aquele monte embora, que destruía a sua felicidade, que tirava a sua tranquilidade, e agora se implanta o quê? O reinado de Cristo na sua casa. Ela trocou de Senhor. Ela trocou aquele Senhor que dava doença por um Senhor que dava saúde. Ela trocou aquele Senhor que dava dissabores por um que dava alegria. É isso que nós precisamos entender. Se tiveres fé do tamanho ou como um grão de mostarda, você pode fazer coisas extraordinárias. É chamar para dentro da sua casa, é chamar para dentro do seu lar, é não ter nada na sua casa que pertença ao antigo império, ao antigo reino, ao rei das trevas. Não, é você ter dentro da sua casa aquilo que pertence ao reino de Cristo e a sua e o seu amor, que nós precisamos entender isso. Portanto, irmãos queridos, eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade que atravessa a sua casa, mas quando você, qualquer coisa fora de sintonia dentro do seu lar, pare um momento. Opa, eu não quero. Império das trevas reinando aqui dentro. Jesus, vem nosso auxílio. A casa é tua, pode entrar. Eu estou à porta e bato. Ele entrou sem bater, mas ele vai ter que sair quando Jesus chega, porque não pode permanecer a treva junto da luz. Obrigado, amado. Na realidade, você pode observar que trevas não existe. Ninguém acende o botão das trevas. Acende? Não, você pode apagar o botão da luz. Mas quando você acende a luz, a treva vai embora. Quando Cristo reina, a paz se estabelece. E o que nós precisamos é justamente disso. Amém? Amém.
Amado Pai, nós te glorificamos por esta manhã na tua presença. Pelo teu reino que está implantado em nosso meio, em nossa vida, em nossos corações, e principalmente dentro da nossa casa, no seio da nossa família, Pai. Nós queremos, Pai Santo e Justo, que aquela pedra que tomou conta do mundo, ela comece tomando conta da nossa casa, Senhor Deus. Porque chegará o dia em que o mundo inteiro vai conhecer quem é Jesus e quem é o seu reino. Em teu nome nós te pedimos agora mesmo, Pai Celestial, que tu venha sarar a enfermidade desse meu irmão, qualquer doença que esteja atingindo, qualquer área da sua vida, Senhor, que nesse instante o Senhor possa entrar e trazer a saúde que todos nós precisamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos?